Jesus, que bom, mais um domingo. Eu e você juntos na EBD. Agradeço muito a sua companhia. Deus os abençoe grandemente. Estamos todos prontos para experiências bíblicas sobrenaturais? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que tenhamos uma manhã abençoada, que tenha paz na sua casa, que você esteja assim aquietando o seu coração para ouvirmos a palavra. E para iniciar, eu quero deixar apenas um versículo para os irmãos, que encontra-se em Isaías. Se tiver com a sua Bíblia, com o seu aplicativo, abra aí bem rapidinho, é apenas um versículo. Isaías 49, versículo 16. Isaías 49, 16. Diz assim: Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. A primeira parte diz: Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Que lindo, né, irmãos? O povo de Sião, nesse contexto bíblico, ele passava por um momento muito difícil, irmãos, por provas severas. E aquele povo começou a pensar que Deus os tinha abandonado, se esquecido deles. E, queridos, vamos ser sinceros, conosco muitas vezes não é diferente. Quando passamos por grandes provações, pensamos que o Senhor nos abandonou. Às vezes até pensamos que Ele nem ouve mais as nossas orações. Mas, querido irmão, querida irmã, que seja repreendido em nome de Jesus esse pensamento, porque Deus não se esquece de ninguém. Precisamos crer que a nossa vida está ligada a Ele por um ato de amor, irmãos, e um amor sacrificial do Filho de Deus. Na verdade, não há como esquecer ou retribuir esta verdade do amor que Ele tem por cada um de nós, por cada um dos irmãos que estão aí nos ouvindo. Meus amados, o seu nome está gravado aqui. Glória a Deus, na palma das mãos do Senhor. O seu nome está no coração de Deus. E a promessa de Deus, irmãos, é que no tempo favorável, no momento certo, Ele responderá, Ele agirá e Ele sempre, sempre nos consolará. Amém? O Senhor Deus garante ao seu povo que não se esquecerá, na verdade, e Ele faz uma bela declaração de amor. Deus nos faz uma bela declaração de amor. Em Isaías 49, 15, no versículo anterior a esse. Para terminar, eu vou ler para os irmãos na Nova Versão Internacional, que diz assim, preste atenção, irmãos. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu, o teu Deus, o Deus que nós servimos, não esquecerá de nós. Eu não me esquecerei de você. E eu inicio essa EBD de hoje com essa palavra, que o seu nome está gravado na palma das mãos do nosso Deus, no seu coração, e que Ele jamais esquece. Seja qual provação você esteja passando. Miliane compartilhou a provação que ela está passando, mas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos pecadores, mas todo esse sacrifício de Jesus na cruz, e nós temos a nossa vida debaixo das suas mãos. Então, creia. Estamos num momento de pandemia, num momento que muitas pessoas estão chegando ao desespero, mas nós temos a promessa que Ele não nos abandona, que nós somos filhos queridos e amados. Então, guarde essa palavra para a sua vida, para a sua semana. Renove nessa manhã a sua fé, a sua esperança, que todo desânimo, que toda palavra negativa que o inimigo está colocando na sua vida seja repreendido em nome de Jesus, que haja paz na sua vida, que haja um renovo espiritual, que haja paz na sua casa, que toda enfermidade seja repreendida e todo medo que o inimigo está nos lançando nesse dia sejam repreendidos em nome de Jesus.
Então, abaixa sua cabeça nesse momento e vamos entregar nossas vidas. Temos a certeza que nosso nome está gravado no coração de Deus e é uma promessa. Então, ela é verdadeira. Oremos, Pai. Senhor, muito obrigada por essa manhã de EBD. Jesus, muito obrigada por esse momento de comunhão com os meus irmãos. Obrigada, Pai, por esse privilégio. Obrigada, Pai, pela promessa que nós lemos agora em Isaías, que o nosso nome está gravado na palma das suas mãos, está gravado no seu coração, e que nesse momento toda a seta do inimigo sobre nossas mentes, de desânimo, de medo, que caia por terra em nome de Jesus. Que haja paz nos nossos lares, que haja alegria, que haja amor, e que haja, Senhor, em cada um de nós uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Que tenhamos experiências sobrenaturais contigo, que isso não é uma coisa distante, que ficou lá no Antigo Testamento. Não, que está apenas escrito, não. Nós podemos vivenciar hoje. Em nome de Jesus, nós podemos vivenciar hoje. Obrigada, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Visite os desejos dos seus corações nessa manhã. Renove a fé e a alegria em Jesus. Colocamos aqueles que estão passando por provações, colocamos a vida da Miliane, que está passando por esse processo, Senhor, no seu trabalho, que a sua serva, que é fiel, que ela não seja envergonhada, mas que ela seja orientada pelo teu Espírito, que a vitória já está decretada em nome de Jesus. E eu estendo, Senhor, essas bênçãos para todos os nossos irmãos, aqueles que estão passando por lutas no setor financeiro, providencia, abre as portas com a sua saúde, seja com a Covid ou com outro sintoma. Jesus, repreenda, dê, Senhor, amor entre seus cônjuges, entre seus filhos, que haja paz, que haja alegria, que haja fidelidade, companheirismo nesses dias tão difíceis, Senhor. E nós queremos também entregar mais esse domingo, Senhor, a vida da nossa irmã Sheila nas suas mãos. Visite a Sheila, Pai, nesse momento, naquele hospital, que ela mais um domingo ela sinta, estamos intercedendo por ela, que ela é amada e que a sua mão está sobre a tua serva, está sobre aquela junta médica para tomar a melhor decisão possível para a sua filha. E nós te agradecemos por tudo. Colocamos a vida do nosso pastor, também precisa de ti, Senhor, que é homem. Renove as suas forças, renove a sua alegria, enche do Espírito Santo, Deus. Renove também a sua família, esteja com a vida de todas as suas filhas, da Maribel, esteja naquele lar, Pai. E obrigada por tudo que ele tem feito na nossa igreja, porque não tem faltado palavras de ânimo para conosco, Senhor. Muito obrigada. Esteja com essa escola bíblica dominical, que antes de tudo ela possa alegrar ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Eu quero, antes de nós iniciarmos o estudo, lembrar a vocês do nosso culto hoje à noite. Nós teremos como ênfase, né, mais um aniversário da União de Homens. Estão programando algo bem especial, vai ser bem assim informal, mas bem legal. Eu queria incentivar a você aí que ainda não fez a sua inscrição e tem condição de vir para o culto presencial, que você possa fazê-lo. Isso agora é possível até por volta de meio-dia, né? Então, deve terminar daqui a pouco, aí umas 11h30, a nossa Escola Bíblica Dominical. Dá tempo ainda para você fazer a sua inscrição. Hoje nós vamos falar sobre a interpretação de sonhos, né? De como nós precisamos estar associando os sonhos com a palavra de Deus. Então, como interpretar sonhos e visões, né? Como saber se um sonho, né, veio mesmo da parte de Deus? Essa talvez seja uma pergunta, uma questão que muitos crentes faz, né, e queria ter uma resposta mais profunda. Também uma outra questão que se levanta é como interpretar um sonho.
que veio da parte de Deus, né? E a questão é se existem algumas regras bíblicas para interpretações desses sonhos, né? Então, tem essas duas questões aí que são bastante relevantes no meu ponto de vista, que nos fazem pensar, né? Como saber esse sonho, que nós possamos ter já a convicção que veio da parte de Deus. Então, eu separei nesse estudo as respostas para isso. Primeiro, eu quero começar dizendo que dormir, né, sonhar, são necessidades neurofisiológicas, né? O sono e os sonhos são atividades necessárias ao bom funcionamento do organismo humano. Isso é comprovado pela ciência. Nós também sabemos que seres humanos sonham. E o sonho, segundo a psicanálise, tem conteúdo, dividido da seguinte maneira, né? Aquilo que é manifesto é aquilo que é lembrado. E o conteúdo latente, aquilo que não é lembrado. Mas nós não vamos, assim, estar nos aprofundando na visão da interpretação dos sonhos segundo a psicanálise ou a psicologia, né? Nós vamos estar nos detendo à questão do sonho bíblico, né? Do sonho profético. A psicanálise também admite que existe a possibilidade de sonhos espirituais, né? E ela tenta explicar alguma coisa através de uma área chamada parapsicologia, né? Mas ela não entra a fundo nessa situação, não. Faz a separação daquilo que precisa ser interpretado psicologicamente e também da liberdade para que haja a interpretação espiritual. Então, no nosso caso aqui, nós não vamos falar profundamente sobre os aspectos da psicanálise em relação ao sonho, mas nós podemos dizer, né, que a psicanálise divide a questão do conteúdo dos sonhos desta forma: o conteúdo manifesto, o que é lembrado, e o conteúdo latente, o que não é lembrado. Você sonha e você sabe que nem todos os sonhos você recorda tudo, sabe até que sonhou, mas não consegue lembrar muitas vezes o conteúdo, né? Então, é chamado na psicanálise de conteúdo latente. Aquilo que você lembra é chamado de conteúdo manifesto. Só por curiosidade, né, olha só que interessante. Quanto tempo de vida passamos dormindo? A expectativa de vida do brasileiro é mais ou menos de 73 anos, né? E eu sei que tem algumas pessoas que dormem mais ou menos do que isso, mas se dormirmos 8 horas por dia, que geralmente é o recomendado, dormiremos 24 anos e 4 meses. Eu sei que tem gente aí que dorme mais, vai dormir mais do que isso aí, né? E nem precisa chegar na expectativa de vida do brasileiro, tá? Mas na média, né, levando em consideração a expectativa de vida do brasileiro, que é de 73 anos, se uma pessoa dormir 8 horas por dia, em média, vai ter dormido no final da sua vida 24 anos e 4 meses, considerável. Nós entendemos também que Deus utiliza esse tempo para se comunicar conosco. Afinal de contas, são 24 anos e 4 meses que uma pessoa que tem a expectativa de vida de 73 anos, se dormir 8 horas por média, vai ter dormido no final da sua vida 24 anos e 4 meses. Dividi aqui, para a gente ter assim, uma condição didática de assimilação melhor do assunto, os sonhos em naturais e proféticos, né? Naturais e proféticos. Nós chamamos de sonhos naturais, né, aqueles sonhos fisiológicos, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, assim, que estão sentindo frio e quando adormecem, elas sonham que estão no Polo Norte, né? Então, são sonhos diretamente ligados também com a questão fisiológica, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, crianças, né, e algumas outras pessoas que têm problema de saúde, que às vezes elas sonham, né, que estão urinando, por exemplo, né, e até estão no banheiro, e aí quando elas percebem, elas acabam urinando na cama, né? Então, são sonhos chamados sonhos fisiológicos.
Também tem os sonhos psicológicos, né, que nós já falamos aqui, mas nós vamos nos deter na questão dos sonhos proféticos. Esse que é o nosso assunto dessa manhã, ok? Então, essa é a questão, né? O meu sonho vem de Deus? Essa é uma pergunta que não quer se calar, né? Então, se ele vem de Deus, como é que eu posso discernir isso? E como é que eu posso ter uma interpretação segura para ele? Essa é a questão da nossa aula de hoje. Talvez você já tenha feito essa pergunta para você, né? Ou questionado algumas pessoas. Né? Meu sonho vem de Deus? Isso é uma possibilidade? Deus fala comigo através de sonhos? Né? Então, a Bíblia vai dizer, né, que os sonhos podem ser provenientes de excesso de trabalho. Eclesiastes 5:3 vai dizer: da muita ocupação vem os sonhos. Né? Às vezes nós estamos tão envolvidos em determinadas tarefas do dia a dia que quando nós dormimos, nós sonhamos. Isso é comum, por exemplo, para alunos, né, que estão numa demanda muito grande, estudando para a prova, final de ano, estão fazendo um trabalho de conclusão do curso, uma tese, ou quando o seu trabalho exige muito de você, muitas vezes você acaba sonhando, né, com aquela atividade, ou até mesmo de uma forma mais intensa ainda do que você tem se envolvido, né? Quando você adormece, você sonha com aquilo. Então, a Bíblia fala disso, né? De que há sonhos provenientes de excesso de trabalho. A gente tem que levar em consideração isso e de entender até que existem sonhos, então, que têm esse aspecto natural aí, né? Da nossa rotina, do nosso dia a dia, ou de uma coisa que nos impressiona bastante. A Bíblia vai dizer também que há sonhos provenientes do coração, né? A Bíblia diz em Jeremias 23:16, assim diz o Senhor, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Principalmente no ambiente assim, muito místico, às vezes as pessoas, né, elas expressam aquilo que elas sentem vontade, né, ou que elas desejam em relação a outra pessoa, seja para o bem ou seja para o mal. E a Bíblia fala de que existe essa possibilidade de alguém sonhar, né, e expressar o que vem do seu coração e não da boca do Senhor. Jeremias 23:16. Né? Então, tem sonhos que são provenientes do excesso de trabalho, a Bíblia diz isso, e ações provenientes do coração. Né? A Bíblia também vai dizer que ações provenientes de profetas mentirosos. Né? No mesmo texto de Jeremias, no capítulo 23, agora no verso 25, vai dizer: tenho ouvido o que dizem estes profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Né? Então, nós precisamos estar entendendo de que existe essa possibilidade, mas essa possibilidade do sonho mentiroso não deve nos tirar a expectativa do sonho verdadeiro. E até entender que se existe sonho mentiroso é porque também existe sonho verdadeiro, ok? E a Bíblia, por fim, vai dizer que há sonhos proféticos. Né? A Bíblia mostra de uma forma muito clara que Deus fala através de sonhos. E nós vamos realmente estar pensando nisso aqui. Se há sonhos proféticos, então existe também uma forma de discerni-los. Né? Tanto biblicamente falando, na questão do registro bíblico, quanto também na experiência dos servos de Deus, inclusive esses que somos nós que vivemos no século 21. Né? Jó, no capítulo 33, do verso 14 ao 18, vai falar o seguinte: pois a verdade é que Deus fala, né? Ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. E vai aprofundar esta verdade, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertência.
para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Então, nesse texto aí de Jó, vai dizer, primeiro, que Deus se comunica através de sonho, né? E que, geralmente, essa comunicação vem durante um sono profundo. Também vai dizer o propósito dessa manifestação em sonho, né? É para chamar a atenção, né? Para prevenir, né? E nós sabemos também, né? De uma forma mais ampliada, também para consolar, para trazer uma solução. Então, nós temos um texto doutrinário, né? Para que nos aponta que o sonho é uma possibilidade de comunicação de Deus conosco, e ainda fala alguns propósitos de Deus se comunicar dessa forma, né? A Bíblia vai dizer de que essa forma de Deus se comunicar era completamente aceita pelos líderes de Israel no Antigo Testamento. E um texto clássico para isso é aquele texto em que Saul está em confusão, precisa desesperadamente de uma resposta, né? E a Bíblia vai dizer, então, que ele consulta o Senhor, mas este não lhe respondeu, né? Nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas, né? Nós podemos, então, dividir a interpretação desse versículo da seguinte maneira, né? Sonho seria uma revelação pessoal, direta, que Saul precisava, né, de Deus falar diretamente com ele, né? E ele ficou nessa expectativa. Urim seria uma revelação sacerdotal, né? Seria uma forma, então, porque quem tinha essa autoridade para estar fazendo com que houvesse uma direção, né, através dessa prática, que era tipo uma pedra, né, que era manuseada, e aí, então, a forma como ela era tipo um cara e coroa espiritual, né? E devia ser feito através de um sacerdote, né? E aí, por fim, também vai dizer que eles acreditavam piamente na questão da orientação através dos profetas, que seria uma revelação profética, né? Então, nós podemos chegar à conclusão que ainda hoje existe a possibilidade de uma revelação pessoal direta, né? Existe a possibilidade de uma revelação a partir do sacerdote, e existe uma possibilidade através da revelação, através da profecia, né? Mas o nosso assunto é sonhos proféticos. Pastor, só uma pergunta minha mesmo. Minha Tá. mesmo é ótimo. Essa questão do Urim e do Turim, isso a gente entende que foi para aquele contexto, certo? Certo. Então, essa questão do Urim e Tumim, ela era feita da seguinte forma, né? Eles precisavam de uma revelação. E aí, dentro do Antigo Testamento, lá na parte anterior lá do Antigo Testamento, no livro de Juízes, por exemplo, lembra a experiência de Gideão, que faz prova de Deus Sim. e tal. Então, no Novo Testamento, nós não vemos essa prática acontecendo, a não ser, substituindo Urim e Tumim, era a prática do lançar de sortes, né? Que foi até a metodologia utilizada para substituir Judas no corpo apostólico. Mas parece-me que a decisão ali não foi boa, né? E a gente não vê esse tipo de decisão sendo tomada ou incentivada mais no Novo Testamento. Mas nós podemos dizer de que hoje a questão do Urim e Tumim pode ser substituída através da busca da orientação, né, de uma direção, de uma palavra por parte do sacerdote. Alguém procura o sacerdote para que, de alguma forma, possa encontrar nele a possibilidade de Deus falar. Mas essa questão da prática de fazer prova de Deus, né, da forma como era feita no Antigo Testamento, né, com aquela questão da lã, molhada ou não molhada, da questão do lançamento de sorte, como aconteceu com Jó, e depois no Novo Testamento, na escolha de Matias, isso não há muita base mais no Novo Testamento. O Novo Testamento continua falando sobre a possibilidade de Deus falar através de sonhos.
mas não necessariamente através de Urim, Tumim ou de alguma outra prova, né? Então, a gente não acha muito recomendável que as pessoas possam estar buscando determinado tipo de provas, porque eles podem ser enganados. E no Novo Testamento não há incentivo para isso. Alguma outra pergunta, Milene? Não, pastor, obrigada. Obrigada, esclareceu bem. Então, nós temos os sonhos, né, como sendo revelações de Deus, né? Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido, né? Então, esse sonho de Abimeleque, que era um rei, ele então recebe uma orientação de Deus para não tomar a mulher de Abraão sob o risco de morte. E até interessante de que ele foi enganado por Abraão, né, que omite de que a mulher também era meia-irmã dele, né? E aí nós vemos Deus então interferindo e adverte Abimeleque que ele precisava desse tipo de intervenção, porque ele não teria como descobrir isso se não fosse de uma forma sobrenatural. Também nós vemos o sonho de Jacó em Harã, né? Em Gênesis 28, de 10 a 17, que é a visão lá, a visão da escada, onde anjos subiam e desciam, né? E Deus então fala com Jacó de uma forma bem especial. E aí, então, nós percebemos de que aquilo ali é fundamental para que Jacó pudesse ter uma ideia da presença abençoadora de Deus. Ele chama aquele lugar de Betel, fica impactado, né? E fica seguro também sobre os próximos passos que ele precisava dar para que o plano de Deus pudesse ser cumprido através da vida dele, né? Nós também temos o sonho de Labão, né, que era sogro de Jacó, e ele é alertado por Deus a não praticar o mal contra Jacó, Gênesis 31, 24. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faças promessas nem ameaças, né? Então, nós vemos também Deus falando com Labão de uma forma muito direta em relação aos sonhos. Ainda temos, né, dentro dessa questão da manifestação de Deus através de sonhos, os sonhos dos oficiais de Faraó na prisão, de Gênesis 40, do verso 1 ao verso 23, os sonhos de Faraó no dia de José do Egito, né, Gênesis 41, do verso 1 ao 7, o sonho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, né, Daniel capítulo 2, verso 1, o sonho de José para receber Maria, né, Mateus capítulo 1, do verso 20 e verso 21, né? José também tem outros sonhos, alertado para ir por um outro caminho, para que não fosse pego por Herodes. Enfim, nós podemos perceber que a Bíblia fala de várias manifestações de Deus através de sonhos, manifestações verdadeiras, né, e também necessárias para que se comunicasse, então, como pessoas como eu e você. Agora, precisamos entender que dentro desses sonhos proféticos existem os sonhos de conteúdo literal, ok? O que é sonho de conteúdo literal? Pode acontecer contigo. É quando a revelação é perfeitamente entendida, sem haver a necessidade de interpretação, né? É direta, a mensagem é clara, ela não precisa ser discernida. É algo que você entende, né? E você acorda impactado e você já sabe claramente o que é. Você pode até compartilhar com as pessoas, mas você não precisa buscar interpretação, né? Esse sonho de conteúdo literal, então, é bastante interessante, né? E aí nós temos um exemplo disso em Mateus, no capítulo 2, no verso 12 e 13, né? Sonho de conteúdo literal. Você pode ter um sonho desse assim, né? Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partidos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma um menino
e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar um menino para matar. Então, é um sonho de conteúdo literal, claro, específico, né? E nós podemos ver que ainda tem o agravante aqui de um aspecto ainda também sobrenatural, que é um anjo que comunica a ele no sonho, né? Então, esse aqui é um sonho de conteúdo literal, né? Não precisa de interpretação, é direto, né? Então, o sonho profético pode ter impacto, mas é algo bem direto e claro, né? E também existe a possibilidade dos sonhos de conteúdo simbólico, quando a mensagem vem através de símbolos, né? E esses símbolos no sonho, eles podem ser bíblicos ou enigmáticos. E eu posso dizer a você de que também é mais comum esse tipo de sonho, né? Sonho de conteúdo simbólico. Os sonhos de conteúdo literal não acontece com muita frequência ou não precisa de interpretação, né? Mas geralmente as pessoas que, por exemplo, me procuram para estar buscando alguma orientação sobre o sonho, geralmente elas têm um sonho de conteúdo simbólico, né? Então, eu preciso definir isso. Ó. Os sonhos proféticos é uma possibilidade. E os sonhos proféticos, eles são divididos, né, didaticamente, em sonhos de conteúdo literal, né, porque é uma revelação direta, clara, né, e a Bíblia vai mostrar exemplos desse tipo de acontecimento, e os sonhos de conteúdo simbólico. E, por sua vez, os sonhos de conteúdo simbólico, eles podem ser divididos em bíblicos ou enigmáticos. E esses sonhos precisam de interpretação. Vamos ver algumas bases bíblicas que falam a respeito desses sonhos de conteúdo simbólico. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que los interpretasse. Então, Faraó teve um sonho e ele fica perturbado com aquele sonho, né? Ele não consegue se desvencilhar das imagens, da lembrança do sonho, mas ele não conseguia interpretar os símbolos, porque ele teve um sonho de conteúdo simbólico, né? Isso acontece com Faraó. Depois acontece também com Nabucodonosor, que é também popular esse tipo de sonho aqui do Nabucodonosor. No segundo ano do reino de Nabucodonosor, teve um sonho que o seu espírito se perturbou e passou-se o sono, né? Então, geralmente, esse sonho de conteúdo simbólico mexe conosco. A gente tem um sonho, sabe que aquele sonho tem um significado especial, mas muitas vezes nós não conseguimos interpretar, né? E aquilo ali mexe com a gente não consegue se desvencilhar da imagem, né? E nem também da profundidade do impacto que esse sonho causa, né? Nós temos dois exemplos clássicos aí, de Faraó, outro de Nabucodonosor. Okay? Agora, olha só como que é interessante. Os sonhos que têm os símbolos bíblicos, né? E tem conteúdo simbólico, mas tem símbolos bíblicos, a gente precisa interpretar pelas escrituras. E eu vou dar para vocês daqui a pouco uma listagem aqui de símbolos bíblicos, né, com os seus determinados significados, que podem ajudar a você daqui para frente quando você tiver um sonho profético, né, simbólico, com conteúdo bíblico, ok? E tem os símbolos enigmáticos, né, que aconteceu, por exemplo, tanto com Faraó e também com Nabucodonosor, né? Com Faraó, aquela questão lá dele ter as vacas gordas, as vacas magras, que as vacas magras comiam as vacas gordas, mas permaneciam magras. Esses símbolos aí enigmáticos, Nabucodonosor também teve um sonho bem difícil,
que só mesmo por interpretação pudesse ser codificado, né? Então, esse símbolo enigmático, a interpretação deve ser feita por dom. E nós temos a base bíblica para isso quando diz que Daniel, por exemplo, tinha esse tipo de dom, né? Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, Daniel tinha esse dom específico, né? Ele tinha o dom de interpretações. Miliane, tem alguma pergunta aí? Tem a Elaine, mãe da Lorenza, ela pergunta assim, mas quando não é especificamente um sonho? Você acorda no meio da noite com um pensamento fixo que não é para fazer determinada coisa que você iria fazer. Como interpretar? Isso. Ok. Então, Elaine, domingo que vem nós vamos falar sobre visões, né? E aí existe, né, uma terminologia didática que nós vamos conversar mais profundamente a semana que vem, que é visão aberta e visão interna, né? E aí, o que você, se isso aconteceu com você ou se alguém compartilhou contigo, o que você deve ter tido como experiência é aquilo que nós chamamos de visão interna, né? Que você não vê uma imagem, né? Mas você tem uma percepção muito forte. E aí, a semana que vem, a gente vai aprofundar isso, ok? A Bíblia fala sobre visões durante a noite também, né? Que geralmente é acompanhada depois de um período de sono, né? Ou entre a sua experiência de sono profundo, né? Quando você está para entrar com profundidade no sono e você não sabe se você estava acordado ou se você estava dormindo. Existe a possibilidade, então, de você receber uma revelação de Deus aí. E existe essa possibilidade de você dormir um tempo, você acordar e você sabe que você está acordada e você tem um tipo de visão, né? Que nós chamamos também, tem a visão aberta e tem a visão interna. Semana que vem a gente vai aprofundar, mas só para não deixar você sem resposta agora, eu posso te adiantar isso, ok? Mais alguma pergunta, Miliane? Não, pastor, é essa mesmo. Ok. Então, Daniel, né, ele tinha esse dom de interpretação de sonhos, né? Deixa eu passar para vocês aqui alguns símbolos, né, que geralmente ajuda a você a ter a interpretação de sonhos, né? Se você sonhar com águas vivas, águas correntes, né, você pode interpretar esse tipo de água limpa, corrente, né, com o Espírito Santo, né? Também águas, geralmente águas turbulentas, né? A Bíblia vai falar, usa o exemplo de nações em confusão, quando existe uma grande quantidade de água turbulenta, muitas vezes suja, né? Árvore, segundo a interpretação do sonho de Nabucodonosor, homem, campo, né? Sociedade, mundo, né? Até tem lá o texto lá na parábola do semeador, né, que o campo é o mundo, candelabro, igreja, cordeiro, Jesus, dragão, diabo, escorpião, serpente também, diabo, né, demônio, né? Eis aí vos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Estrela, anjo, fermento, doutrina falsa, figueira, Israel, fogo, poder de Deus, joio, falso crente, leão de Judá, Jesus, linho branco, atos de justiça, lírios do vale, Jesus, livro, registro celestial, lobo, inimigo da fé, luz, verdade, mares, né? Povos, nações, que complementa a questão das águas lá, mulher, cidade, religião, neve, pureza, noiva, igreja, óleo, unção, ovelha, crente, pescador, ganhador de almas, pomba, espírito, rosa de Saron, Jesus, sal, missão do crente, selo, marca, semeador, evangelista, semente, palavra, serpente, Satanás, taça, juízo, tesouro que é valorizado, trevas, sem Deus, trigo, crente fiel,
trombeta, arauto profético, videira, Jesus, né? Então, nós temos esses símbolos aí que a própria Bíblia vai trazer para nós significado direto. E aí seria, então, uma forma de te ajudar, né? Existem mais coisas ainda, mas só para você ter uma ideia de que existe essa possibilidade de você fazer uma conexão, né, do seu sonho que tenha conteúdo bíblico com algumas coisas que a Bíblia coloca o significado do simbolismo. Tá? Eu vi piscando aí, Emiliano. Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta. O Juninho acabou de perguntar se quando o sonho / visão é extremamente ruim, como saber se veio do maligno para tirar a paz ou se veio do Senhor como aviso, advertência? Como saber se devo repreender ou se devo buscar compreender o sonho de uma forma mais profunda? Isso aí. Até o final da lição, de repente, eu tenho essa resposta para ele, ok? Agora, então, vamos ficar ainda dentro dessa questão dos símbolos, mas ainda dentro dessa pergunta dele, basta que ele também possa saber se o conteúdo do sonho é bíblico, se ele tem conteúdo bíblico no sonho, ele vai ver, então, o significado, né, do conteúdo. Por exemplo, ele sonha com dragão. Então, ele já sabe que dragão significa diabo. Então, ele tem que repreender, ok? Ele sonha com o leão de Judá. Então, ele já sabe que o leão de Judá é Jesus, né? E aí, então, ele já tem uma possibilidade de começar a discernir se o sonho dele é de Deus ou do diabo através dos símbolos, né? Através dos símbolos. Também, se for enigmático, ele deve pedir a interpretação a Deus ou pedir ajuda às pessoas que ele entende que tem mais experiência, né? Ou se ele conhecer alguém que, como Daniel, tem o dom da interpretação de sonhos, né? Então, existe um caminho para isso, mas eu creio que a resposta mais ampliada para isso eu vou dar até o final da nossa lição, ok? Como interpretar um sonho? Né? Já começa por aí a pergunta. Rapidinho, pastor, para não avançar, para não passar. A Luísa perguntou se uma grande onda, tipo um tsunami, seria o mesmo que o mar agitado, que significam as nações. Isso daí, pode ser sim, né? Povos em confusão, né? Pode ser um alerta de que tem que se ter um preparo, né? Para que a pessoa não seja pega de surpresa, porque um tempo de turbulência possa estar se apresentando. Mas tem uma coisa que é interessante. Se ela foi dormir e antes viu o impacto profundo, por exemplo, né? A onda, ou alguma coisa assim, ou ficou pensando, né, na possibilidade assim de uma grande onda, por exemplo, estar alcançando a cidade do Rio de Janeiro antes de dormir, se alguém conversou alguma coisa. Então, tem que analisar essa situação. Se aquele sonho vem impressão daquilo que ela conversou, daquilo que ela assistiu na televisão, o coração dela se encheu disso, então tem que se levar em consideração essas coisas, ok? Geralmente esses sonhos proféticos, eles nos pegam, né? A gente não está pensando em nada, né? Então nós somos pegos pelo sonho. Isso é uma questão que a gente precisa levar em consideração. Por isso que eu até coloco aqui, que a gente precisa examinar o conteúdo do sonho, né? Agora bombou aqui, pastor, chat lotado. Então fala aí. Pergunta da Lohane. O diabo pode interferir nos nossos sonhos? Pode. Porque ele se faz anjo de luz. Aí, vamos lá. Aí a outra agora, a Rose. Mas só que a gente não precisa ficar... Tá. Pastor? Pode falar. Não, é porque eu acho que deu uma travada aqui para mim. Tá, então a Lohane perguntou se o diabo pode interferir nos nossos sonhos. E a Rosemary disse que teve um sonho uma vez que uma pessoa conhecida estava num palco com muitas luzes
vestindo roupa de mágico. Passado um tempo, essa pessoa abriu uma congregação e hoje é pastor. Isso seria um sonho ou uma visão? Profético? Então, Meire, Desculpa, eu Meire. tenho que... Tive que Ei, rir. Meire, olha só. Porque eu Eu estou tenho com que medo do que saber... essa pessoa está pregando. Então, é isso aí que eu ia falar. Ó. Eu tenho que saber como é que está o ministério dessa pessoa. Né? Quais eram os antecedentes? Qual é a relação dessa pessoa com você? Né? Para que eu possa fazer uma análise junto contigo se o teu sonho não é fruto, né, de alguma conclusão que você tem no seu coração a respeito da pessoa, ou se é Deus avisando alguma coisa. Né? E também é o seguinte, assim, se eu tiver um sonho com alguma das minhas ovelhas, ou com minha esposa, com minhas filhas, eu tenho relação direta com aquela situação. Né? Agora, se eu tiver um sonho, né, com Pelé, por exemplo, né, e aí então eu tenho que levar em consideração se aquilo ali não é porque ele completou 83 anos ontem, né? E o que aquilo, de uma forma prática, tem a ver comigo. Por isso que eu preciso examinar o conteúdo do sonho, né? Para saber qual é a utilidade, né? Por que Deus estaria trazendo para mim uma revelação, né, que envolve pessoas ou situações que não têm nada a ver comigo, completamente distante da minha realidade ou da realidade no todo. Né? Eu preciso entender isso, porque pode ser que o sonho venha, então, do meu coração. Né? Eu preciso ter esse tipo de discernimento. Tá? Eu preciso aprender a examinar o conteúdo do sonho, ok? E para completar, que eu não tinha visto, aquela Rony devia estar escrevendo, ela perguntou se o diabo podia interferir no sonho, e ela fala assim, porque eu aprendi que ele não tem domínio sobre os nossos pensamentos, só Deus. Por isso, às vezes, só penso e não falo para ele não escutar. Entendi. Então, olha só, a Bíblia vai dizer, né, de que o diabo se transforma em anjo de luz. Agora, o que eu preciso entender é de que o diabo ele não pode ter, se eu não deixar, o controle sobre os meus pensamentos. Foi até Martim Lutero que fala uma frase muito interessante. Ele vai dizer de que a gente não pode impedir de um pássaro pousar na nossa cabeça, mas que nós podemos evitar que ele faça um ninho. Assim é a possibilidade do diabo assim estar influenciando o meu tipo de pensamento. Porque está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios que nós precisamos levar cativo todo pensamento obediente a Cristo. Então, isso significa dizer de que o diabo pode lançar um tipo de pensamento. Cabe a mim, né, não acatar aquele tipo de pensamento, acalentar aquele tipo de pensamento. Né? Então, o diabo ele não tem condições de me controlar se eu não permitir, né? E ele se transforma, então, em anjos de luz. A outra coisa, nessa questão da oração, se eu tenho uma comunhão com Deus, eu posso ter liberdade de expressar os meus pensamentos, os meus desejos de forma audível ou não. Isso depende muito, né? Porque eu vejo na Bíblia os grandes ícones, que são os nossos exemplos, eles não têm esse tipo de preocupação de não falar para que o diabo não ouça, né? Porque a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu acredito que é melhor a gente guardar no coração para não compartilhar algumas coisas com seres humanos do que orar de forma audível, porque se algo for do propósito de Deus, o diabo fica impedido de estar agindo através da nossa vida. Então, o diabo pode lançar um tipo de pensamento. O nome que se dá para isso é ingerência maligna. Aconteceu até com Pedro lá, quando ele reprova Jesus e Jesus fala para ele, arreda-te Satanás, né? E aí nós podemos perceber, então, de que o que cabe a nós é não deixar que o pensamento possa estar sendo acalentado por nós, né? Para que, então, aquilo não se torne uma má ação ou numa fortaleza na nossa mente. Então, a gente precisa levar em consideração isso. Pastor, então, vamos lá, vamos tentar. Mas a Catilene, ela pergunta assim,
como interpretar um sonho recorrente que não faz sentido nenhum no nosso cotidiano? Esquece o sonho. É porque ele é perturbador só. Interessante. Bom, e para o seu, eu vou deixar o seu terminar, mais à frente a gente faz outro bloco aí, porque eu também fiquei com umas perguntas na cabeça, mas vamos avançar. Então, é fundamental isso, e aí nós estamos fazendo agora até isso, agora nesse período. Examinar o conteúdo do sonho, né? Por isso que a Bíblia vai dizer, esse texto clássico que as pessoas até, para combater essa questão do exagero, usa. O profeta que tem um sonho, conte como apenas minha palavra com trigo, diz o Senhor. E a gente precisa entender o contexto que essa palavra foi dada, ok? Esse contexto aqui foi de que havia vários falsos profetas dizendo de que o exílio não ia acontecer, de que o povo de Israel era muito especial, era como os profetas da prosperidade, que são negacionistas, ok? De que a situação está bem difícil e eles não admitem isso. Então, nós podemos ver de que essa palavra foi falada dentro desse contexto. O contexto não impede de dizer que Deus fala através de sonho, mas a Bíblia fala, então, que a gente precisa examinar o conteúdo do sonho, como aconteceu com a Catilene. Ela tem um sonho que não diz nada, né? Então, esquece o sonho. Né? Eu tenho um sonho que tem símbolos bíblicos. Eu vou tentar interpretar de acordo com símbolos bíblicos. Tem símbolos enigmáticos. Eu vou pedir a Deus para que possa me dar a interpretação. Se eu não conseguir, eu vou buscar alguém que tenha mais maturidade ou que eu saiba que tenha o dom da interpretação de sonhos. Se aquilo não ficar claro, eu esqueço o sonho. Por quê? Porque o sonho é uma maneira de Deus se comunicar comigo. Se eu não conseguir entender o que Deus está querendo falar comigo através do sonho, né, ele vai arrumar um outro meio para me alertar, através da profecia, através da visão, através da circunstância, né, porque o sonho é uma maneira, né, mas não é a maneira. Então, eu preciso ter isso em mente. Há uma hierarquia. A hierarquia é a seguinte: primeiro é a palavra de Deus, né? Depois da palavra de Deus, a própria palavra vai dizer que Deus fala de algumas maneiras. E o sonho, então, é uma das maneiras que Deus tenta falar comigo. Se ele não for bem sucedido de eu entender a palavra dele através do sonho, a comunicação dele através do sonho, ele vai estar ampliando uma possibilidade para que, de uma outra forma, eu possa estar entendendo a mensagem que ele tem para compartilhar comigo. Não é o tudo ou nada, né? Eu entendo o sonho ou morro, né? Então, se for do diabo, ele vai me pegar. Não é isso. O sonho é um tipo de comunicação, né? Que pode ser também fruto do excesso de trabalho, pode ser fruto daquilo que está no meu coração, pode ser fruto do meu dia a dia, ok? E pode ser de conteúdo profético. Eu falei que eu não ia falar, até porque já são 11 horas, né, tem que avançar, mas o que o senhor falou agora é tão profundo. Já estou quase terminando, Milene. Pode falar, não tem problema não. O que o senhor falou agora é tão profundo, é tão, assim, a gente precisa trazer tanto isso para a nossa vida, porque parece que às vezes a gente bota um julgo tão grande de que se a gente não fizer as coisas, é claro, a gente tem que buscar intimidade com Deus, né? Mas se a gente perder alguma etapa, isso não é uma condenação, né? E a gente vive muitas vezes com esse peso. Mas em relação a sonhos recorrentes que são perturbadores, há muitos anos, graças a Deus não acontece mais, mas todas as vezes que alguém da minha família falecia, algumas horas ou na noite anterior, eu sonhava com uma casa velha cheia de baratas. Entendi. E aquilo era recorrente, né? E eu perdi assim, muitos tios no intervalo pequeno de tempo. Os meus tios, a minha mãe era uma das caçulas, então os meus tios mais velhos, eles faleceram muitos, e era terrível, porque eu dormia, sonhava com aquela casa velha cheia de barata, e no dia seguinte eu ficava sabendo que um tio tinha falecido. Eu dormi um domingo à tarde, mas eu cochilei, eu sonhei, e algumas horas depois minha mãe ligou dizendo que uma das minhas tias tinha falecido. Só que eu entendi exatamente dessa forma. Era uma coisa que me perturbava, não me trazia edificação alguma.
Então, eu clamei a Deus para que eu nunca mais tivesse esse tipo de sonho, porque ele me perturbava absurdamente. Entendi. E Você realmente, já era evangélica, Miliane, nesse eu tempo? já era evangélica. Ok, Eu já era tá certo. evangélica. Então, é exatamente isso. Ó. O sonho é uma maneira de Deus tentar se comunicar conosco. Né? Eles podem ser perturbadores, pode, mas a nossa relação com Deus está acima disso. Então, se é alguma coisa que nos perturba, como o restante do nosso dia a dia, se algo nos perturba, a gente repreende e pede a Deus para não ter aquele tipo de experiência. Agora, a gente vai ver, depois, quando estudar a profecia, de que uma pessoa que tem um dom de profecia, geralmente, de forma recorrente, ela tem sonhos e visões, ok? Um profeta, né, geralmente, ele tem sonhos e visões de uma forma recorrente, tá? E não é somente em relação a uma situação, é em relação a várias situações que depois se confirmam. Então. Né? E aí, Miliane, só para eu completar, quando eu, né, com o dom de profecia, tenho sonhos recorrentes e visões, eu preciso entender que aquilo faz parte do bojo, entendeu? Mas não vai ser somente em relação a uma situação, vai ser em relação a várias situações, e o grau, né, de acerto vai ser bem considerável. Né? Eu preciso entender isso. Um profeta, mesmo se ele pedir a Deus, Deus, tira essa possibilidade de eu sonhar ou ter visão, né? Porque o dom de Deus é irrevogável. Provavelmente isso não vai acontecer, ok? Mas fala você. Não, então, esse realmente é um dom que acho que eu posso dizer que eu tenho, mas e eu tenho, e muitas vezes assim, eu uso isso de uma maneira muito positiva. A minha sogra está aqui na sala, ela há 5 anos atrás eu tive um sonho que ela estava se afogando no mar e eu tinha que segurar a mão dela e ficar segurando a mão dela enquanto ela atravessava aquele mar. E logo na sequência ela fez uma cirurgia, ela teve uma infecção, ela ficou internada. Foi o momento em que ela se converteu. E ali todo o sonho fez muito sentido. Eu comentei há pouco tempo de uma outra situação. Quando a Sofia, agora no início da Covid, eu tive um sonho com ela, eu corri e eu percebi que a minha filha realmente estava doente. Então, assim, é claro que... Mas é que quando tem esse quê, pastor, a gente tem que... O senhor acha que realmente era uma alerta de Deus que aquelas pessoas da minha família iriam morrer? Não, eu acho que era perturbador, porque você não tinha... o que você poderia fazer com aquela informação de forma prática? Nada. Né? Agora, em relação a Sofia, em relação à sua sogra, foi um aviso, né, para que você pudesse fazer alguma coisa de forma prática. A gente precisa levar, então, isso em consideração. Agora, se você tem um dom de profecia, você sonha e tem visão de forma recorrente. O que vai acontecer? A partir também, agora, de que você está mais atenta para isso, né? E é interessante até, você teve sonho com conteúdo bíblico, sem você saber, que foi a questão da água, né? E que aí depois se confirma de que a sua sogra passou por um momento difícil, né? E aí você já sabe já de que agora, quando você sonhar com água, existe uma grande possibilidade, se essa água não for límpida, mas for água tumultuosa, né? For água que possa trazer assim apreensão, né? Como essa questão do afogamento, você já sabe já de que um tempo difícil provavelmente está para acontecer e Deus de alguma forma quer te usar ou para que você possa alertar alguém que vai passar esse tipo de situação. Não, mas o da barata era terrível. Sinceramente. Então, mas o da barata parecia de que assim, não, era para te perturbar, porque você não podia fazer nada. Sim. Né? Então, eu acho que é isso que tem que acontecer. Que aí, quando você falou para a Catilene, eu esquece o sonho, eu pedi, um dia eu acordei e falei assim, olha, eu não quero isso, eu quero coisa, né? Eu não quero ser perturbada por isso. Então, e outra coisa, Miliane, a gente tem relacionamento com Deus, tem liberdade para falar para Ele o que traz para a gente paz, o que não traz paz, o que a gente sente. E aí, então, a gente compartilha com Deus. Se aquilo ali for alguma coisa muito fundamental da parte de Deus, de alguma forma Ele vai dizer para nós, não, eu quero que você conviva com isso. Agora, quem é profeta e tem sonhos e visões, e tem que até entregar também palavras, sabe muito bem o que eu vou falar agora.
de que não só entrega, não só recebe aquilo que deseja, o que traz conforto, né? Porque faz parte do bojo, né? Mas nós podemos ver de que isso é para um número específico do corpo de Cristo, não é na totalidade, para trazer tormento. O relacionamento de Deus conosco não traz tormento. A Bíblia fala que existe a paz, que deve ser o árbitro no nosso coração, existe a questão da praticidade, né? Para que eu sonho? Isso vai ser útil para quem? Né? E se for fruto de dom espiritual, geralmente a gente vai sonhar com terceiros. Se for alguma coisa de fruto para estar nos alertando a respeito de alguma coisa, essas coisas vão acontecer esporadicamente quando nós tivermos que tomar uma decisão importante, né? Ou que nós não estamos enxergando uma determinada situação e Deus precisa usar o sonho para nos alertar em relação a isso, né? Então, o sonho não é alguma coisa para nos perturbar e nem é alguma coisa que é decisivo. Ah, se eu não entender o sonho, eu perdi a oportunidade, né, de estar obedecendo a Deus. O sonho é uma maneira de Deus se comunicar conosco, que pode sim, aqui, perfeitamente possível que alguns sonhos sejam induzidos por espíritos malignos, demônios, né? Porque a Bíblia fala lá no Salmo 91, né? Não se assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola no meio-dia. No original, esses nomes lá são nomes de demônios, né? O demônio, então, que age na noite, ele é chamado de terror noturno e ele induz sonhos, pesadelos, e a Bíblia coloca isso como uma possibilidade que precisa ser repreendido. Tamires pergunta, então, se quando Deus avisa através de sonhos, é porque necessariamente podemos fazer alguma coisa a respeito, como se ele estivesse nos escolhendo para aquela batalha e aquela vitória. Certamente, certamente. E certamente. Mas também, Miliane, não é só para isso não, porque Deus tem relacionamento com a gente. Deus pode dar um sonho para nós, para nos confortar, entendeu? Para nos dar paz, né? Sonhar com o céu, alguma coisa assim. E que não necessariamente a gente vai morrer, né? E tem algumas pessoas que Deus prepara, inclusive, através de sonhos. E isso até é recorrente, até em igrejas chamadas tradicionais, que alguém chega e fala, eu sonhei que estava num lugar muito bonito e tinha um rio, e eu estava atravessando o rio. E depois, passa algum tempo, recebemos a notícia que aquela pessoa passou para o Senhor. É uma forma de Deus estar também nos preparando, né? E a gente precisa entender isso, que nem todo sonho é sonho de batalha, é sonho de informação, é sonho de consolação, né? É sonho de descontração, porque é uma forma de Deus se comunicar conosco, pode acontecer dessa maneira. E o Juninho, então, diz, sonhos perturbadores e que aparentemente não edificam, a gente ignora, certo? Repreende. Ignora não, repreende. Repreende e pede para Deus, então, para Deus tirar isso. Agora, a gente precisa entender isso. Quando falamos alguma coisa com Deus, Deus tem 3 respostas. Sim, não, espera, né? Eu posso dizer para Deus, eu não quero mais ter essa experiência, mas eu quero que você tenha, né? E a gente, então, vai ter que conviver com aquela situação. Agora, é fundamental analisar o conteúdo do sonho, né? Revelação direta? É conteúdo bíblico ou enigmático, né? Eu preciso... Agora vocês já sabem disso. E de saber também de que é uma forma que Deus se comunica conosco, mas não significa dizer que é a fórmula final, né? Existem as outras formas, é isso que nós estamos estudando nesses dias, e a gente precisa, então, estar entendendo isso, né? Agora, quem é que pode ter um sonho profético? Olha só que interessante. Então, a pessoa que tem um dom de profecia e até um direcionamento, né? Se você tem muitos sonhos e visões, provavelmente, com os outros especialmente, com a igreja, né? Em relação à situação geral do país, do bairro, né? Então, isso provavelmente seja uma indicação que você tem um dom de profecia, que precisa ser amadurecido, que você precisa se aconselhar com alguém mais espiritual com você, ou mais maduro, para que você possa ser discipulado e desenvolver isso, né? Números capítulo 12, versículo 6, fala assim, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos, né?
Então, Deus está dizendo aqui que uma forma que ele se comunica com os profetas de forma recorrente é através de visão e de sonho. Tem muita gente que fala assim, eu não sei qual é o dom que eu tenho. Se você tem muito sonho e muita visão, principalmente em relação aos outros, isso é uma indicação, provavelmente, que você tem dom de profecia e precisa aprofundar isso aí, para não falar besteira e não também estar se omitindo diante daquilo que Deus deseja compartilhar. Então, os profetas, os crentes, de uma forma geral, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e até coloca aí que os idosos têm essa possibilidade aí de sonhar, de sonho profético, e também aqui dá a ideia de fazer planos, mas está falando de sonhos proféticos mesmo também aqui. Incrédulos, olha só, nós falamos aqui, Deus falou com Labão, e Labão era uma anta, irmão. Labão era uma anta. Deus falou com ele através de sonho. Deus falou com Abimeleque, que estava entrando de gaiato numa situação, e Deus fala com ele. Deus fala com Nabucodonosor, e Nabucodonosor teve momentos de que só a graça do bom Deus. E Deus fala também com a Cláudia, a mulher de Pilatos, por ocasião da crucificação de Jesus. Ela teve um sonho, e aí o texto diz assim, e estando ele, Pilatos, no tribunal, e Jesus também no tribunal, então, estando ele no tribunal, Pilatos, sua mulher mandou-lhe dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Então, se Nabucodonosor teve sonho, Labão teve sonho, Faraó teve sonho, a Cláudia, a esposa aqui do Pilato, teve sonho. Poxa, você não vai ter um sonhozinho profético aí na vida toda? Então, você pode se preparar e não encarar isso como uma impossibilidade em relação a você, se você se achar que não é merecedor, porque a Bíblia diz que até incrédulos tiveram sonhos proféticos para que, de alguma forma, eles fossem avisados a respeito de alguma situação. Mas, geralmente, as pessoas que têm sonhos proféticos é por causa de dom, é porque alguma coisa especial está para acontecer, ou a pessoa é teimosa, não está dando ouvido à palavra, Deus fala através de sonho com ela, que ainda é uma revelação pessoal. Ela não dá ouvido, Deus pode usar terceiros, então, para que aquela situação possa vir à tona, e aí o confronto, as consequências vão ser piores. Ok? Então, para desfrutar de um sonho profético, primeiro, eu preciso discernir a sua origem, E aí, como é que eu discerno a origem? Analisando o conteúdo, revelação direta, conteúdo bíblico, conteúdo enigmático, qual é o resultado prático desse sonho? Traz edificação, ou não? E através dos símbolos também eu posso discernir, vem do diabo, aí eu repreendo. Então, eu preciso discernir a origem, eu preciso buscar a interpretação, Aí, com essas informações, você já pode usá-las, E se você tiver dificuldade, então, buscar alguém que tenha um pouquinho mais de maturidade, ou que você reconheça que tenha o dom da interpretação de sonhos, E, por fim, administrar a sua aplicação, Tem um aspecto prático, vai ajudar alguém, tem a ver com a situação que eu estou vivendo, Então, são questões que eu preciso levantar para que eu possa administrar bem a aplicação do sonho, ok? Discernir a sua origem, ter a sua interpretação, administrar a sua aplicação. Então, ter cuidado, para que você não possa ser enganado por pessoas. Pastor. Só vou terminar aqui esse pedacinho. Tá bom. Tá. Se um sonho é mentiroso, Deus vai te dar, através do testemunho no íntimo, que nós vamos falar também, que é uma forma de Deus se comunicar conosco, através da própria palavra, através da situação que você está vivendo, através da falta de paz, que é quando a pessoa transmite aquele sonho para você, porque não é ensino bíblico Deus falar através de falsos mestres e de falsos profetas. Olha só os textos fortes. Pois os ídolos e os adivinhos vêm em mentira e contam sonhos falsos. Em vão procura consolar. Por isso seguem o seu caminho como ovelhas estão aflitas porque não há pastor. O sonhador morrerá quando falar em rebeldia contra o Senhor. Isso na lei era dessa forma.
E aí Jeremias 23:32 fala: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Então isso é um alerta também para o pessoal aí que gosta de impressionar as pessoas, dizer que teve sonho, mas isso é mentira. Mas pode falar, Miliane. Eu estou aqui rindo do alerta. O nosso amigo Zé Carioca avisa a todos. Porque a pessoa fala assim: eu tenho sonho profético. Ela não vive mais, né? Tem medo, né? Não altera a sua rotina. Tem que ter cuidado com isso. Mas pode falar. Bom, agora você falou uma coisa, mas aí acho que é para outra aula. Vamos lá, a Lorenza, ela falou assim: às vezes ela tem a impressão de ter vivenciado um momento que na hora é exatamente o mesmo momento, com as mesmas características, as mesmas falas, as mesmas pessoas e até a roupa. Nunca sei se eu já sonhei com aquilo ou não. Só lembro na hora. O que pode ser? Existe uma coisa chamada déjà vu, né? Não sei se... Isso aí. Assim, segundo uma interpretação, eles chamam isso de déjà vu. Mas quando nós falamos de visão interna e visão aberta, ela vai poder entender isso melhor biblicamente. Então, deixa sair para domingo que vem. Tá. E a Tamires perguntou se o incrédulo ao ter sonhos, né? Quando o incrédulo tem sonhos, se ao se converter, isso pode indicar um dom que ele terá. Pode indicar. Né? Pode indicar um dom que sim, mas talvez também o incrédulo pode ter um sonho para alertá-lo a respeito de uma decisão que ele precisa tomar, geralmente ao lado de Jesus, né? Ou para que ele possa ter a certeza que Deus se importa com ele e está se comunicando de uma forma direta. Então, passa a ser até alguma coisa que traga essa possibilidade de quebrantamento e reconhecimento da grandeza de Deus, o interesse de Deus sobre a vida dessa pessoa. Tem alguma informação a respeito da mulher de Pilatos depois, nos registros históricos? Então, nos registros históricos dizem de que ela se torna cristã, né? Mas, assim, são registros históricos que a gente não sabe se faz parte de uma mitologia, assim, né? Mas existem registros históricos que dizem isso, porque tem muita fantasia também nos registros históricos a respeito das atuações, por exemplo, dos discípulos, né? Após a ressurreição de Jesus, né? E também daquilo que eles fizeram extra-bíblico. Então, precisa fazer uma separação, mas existe essa conclusão de que ela se tornou uma cristã. Ele não, mas ela sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar que ele está no último slide. Estou brincando. Então, considerações finais. Isso aqui nós precisamos entender com muito equilíbrio. O sucesso da congregação, da igreja, dependerá de sua capacidade em discernir o pronunciamento profético e interpretá-lo e aplicá-lo corretamente. Então, esse é o nosso desafio. Primeiro, de agradecer a Deus que nós temos essa arma sobrenatural de Deus se comunicar conosco, e que hoje nós falamos que é o sono. Mas pedir a Deus, então, discernimento, né? Para que cada pronunciamento profético não traga confusão, mas pedir a Deus que Deus possa nos dar a condição de interpretá-lo e aplicá-lo corretamente. De entender essa comunicação de forma natural, no sentido de que Deus pode se comunicar conosco assim e que nós temos o direito, então, de ter discernimento, né? De não levar ferro e fogo, de entender que essa é a única forma que Deus se comunica e nem também está excluindo completamente essa possibilidade, através da maturidade, discernir, interpretar e aplicar de forma correta o pronunciamento profético de Deus para cada um de nós, né? Aqui vem um recado assim que envolve a mim e a liderança. A liderança precisa investir esforço para aplicar o processo de administração profética, porque os benefícios da revelação divina na igreja local são extraordinários. E as consequências de excluir a profecia são muito graves, né? Mas precisa ter muito equilíbrio para não virar confusão. E a coisa mais importante a fazer, então, é entregar a palavra certa, a pessoa certa, da maneira certa, no tempo certo. Por isso que, a partir dessas lições,
a gente precisa entender a necessidade de um discipulado, né? E ter abertura para compartilhar nossas experiências, para que nós possamos buscar na Bíblia orientação prática e segura, para que você possa exercer o seu dom, né? Porque a Bíblia vai dizer de que usado de forma correta é uma grande bênção, ok? Então, a semana que vem, nós vamos falar sobre como interpretar visões, ok? E alguma das perguntas que foram feitas hoje, eu espero responder, então, de uma forma direta a semana que vem, ok? Mais alguma pergunta, Miriam? Não, o Carlinhos é que fez uma consideração que vários irmãos da nossa igreja possuem o dom de sonhos proféticos. Perdão. De sonhos proféticos. Isso, porque... fala. Não, realmente, assim, eu me lembro de várias pessoas que já entregaram sonhos à igreja e realmente é dessa forma. Entendi. Então, e a gente precisa, então, pedir a Deus para nós administrarmos melhor isso, né? Porque é uma forma de ter uma ação sobrenatural de Deus no nosso meio, né? E como, então, nós podemos desfrutar disso. E você, assim, que tem sonhos esporadicamente, né? E você fica com um pouco de dificuldade, a partir de agora, talvez você vai ter um direcionamento mais tranquilo e não fique assustados com o sonho. Entenda que isso é uma forma que Deus busca para entrar em contato conosco. O diabo também pode usar, né? Mas que o seu relacionamento com Deus está acima disso. E finalmente aplicar de uma forma correta. Se for alguma coisa que não tem nada a ver contigo, não tem um aspecto prático, deixa o sonho para lá. Se for alguma coisa que te perturbe, você deve repreender no nome de Jesus. Mas é uma maneira que Deus usa para falar com os seus servos. E também para nos ajudar, dentro do contexto de igreja, para a gente discernir quais são os profetas que a gente tem no nosso meio, né? Porque é uma forma que Deus se comunica de forma recorrente com essas pessoas. Sendo que isso administrado, né, respeitando a hierarquia, então não vira confusão. Porque as pessoas, às vezes, que têm esse tipo de manifestação, elas querem ser emancipadas, elas não querem estar levando em consideração a orientação de outras pessoas. E isso, então, que gera bastante problema. Mas a semana que vem, então, nós vamos falar de visões, né? E eu creio que vai ser também bastante interessante. Mais uma vez, eu quero agradecer a você por a sua atenção, né? E dizer, então, que a gente está numa expectativa muito boa que, a partir desses estudos, você possa ampliar a sua visão espiritual para que você possa desfrutar mais dessas maneiras especiais que Deus fala conosco. Sempre lembrando que você precisa ter um conhecimento da Bíblia, então leia a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação número 1 de Deus para que ela possa nortear para nós o nosso caminho de relacionamento com Deus e também para edificar a vida das pessoas. Vamos orar então, depois eu volto a palavra para a Miliane e para a Sandra. Senhor, eu quero te louvar pela aula de hoje. Espero que as pessoas possam ter entendido e elas possam estar agregando, então, a sua experiência para que daqui em diante elas possam lidar melhor com essa maneira que o Senhor também se comunica conosco através de sonhos. Obrigado pela Escola Dominical, por essa oportunidade da gente estudar sobre esse assunto que não é tão falado, mas necessário. Que o Senhor possa abençoar a Sandra, ó Deus, guardando-a de toda a retaliação. Obrigado pela vida da tua serva, por ela ser aberta também e desejosa de ter experiências mais profundas contigo. Guarda com ela sua família. Guarda também a Miliane. Nós queremos repreender toda a ação do diabo contra a vida dela, declarar de que ela é mais que vencedora em Cristo Jesus e colocamos então esses policiais, ó Deus, para que o Senhor possa também lidar com eles, porque o Senhor é o que tem autoridade sobre a vida deles e a vida da Miliane está guardada pelo sangue de Jesus, Pai. Obrigado por cada participante da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa estar os abençoando, dando a eles direções também sobre os dons espirituais,
para que eles possam desfrutar dessas manifestações, ó Deus, sem trazer perturbação, ser instrumentos poderosos nas suas mãos, Pai. Nós te agradecemos e pedimos um culto abençoado logo mais à noite, seja um tempo de edificação e crescimento para todos nós, amém. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus, que manhã abençoada. Eu já estou muito ansiosa para o próximo domingo, porque muitas vezes nosso grupo é tão bom, né? Tão bom que são tantas dúvidas que eu tenho que os irmãos colocam que eu nem preciso escrever. E, sinceramente, algumas estou ansiosa demais para o próximo domingo, que são dúvidas minhas. Então, Deus abençoe. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, por estarmos aqui todos os domingos. Deus abençoe a sua vida, irmão, a sua semana. Deus abençoe a vida do nosso pastor. Dá os parabéns para a Rose Brasil. Uhul! Fez 25 anos, porque eu sou sua amiga, hein, amiga? 25 anos ontem. Parabéns, Rose! Deus abençoe a sua vida, querida, que possa abençoá-la rica e poderosamente. Você é uma bênção na nossa igreja. A gente vê assim tanto amor, tanta dedicação. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e renove a sua fé nessa manhã. Amém, amém. Estamos aí passando para o nosso momento. Fique à vontade para abrir a câmera, para abrir o áudio, para a gente dar aquele tchau. Muito obrigada, Deus abençoe. E olha, não me abandone, hein? Próximo domingo, eu e você e eu, aqui, juntos na EBD. Mas agora é hora daquele nosso momento, todo mundo abre câmera, abre microfone. Tchau, pessoal, bom domingo, até domingo que vem. Amém. Um bom culto para nós. Amém. Bom domingo. Amém.